Abril não chega como continuidade. Ele chega como travessia. Existe uma diferença silenciosa entre seguir em frente e atravessar um limiar. E o que se abre agora não é um caminho linear. É um portal em chamas. Entre os primeiros dias deste mês e a passagem simbólica da Páscoa, algo antigo começa a se desfazer de forma irreversível, mesmo que por fora tudo ainda pareça semelhante. É como estar dentro de uma casa que já não te reconhece mais, onde os cômodos ainda existem, mas o sentido de permanecer ali já se perdeu. A Páscoa, para além de qualquer tradição externa, carrega um código profundo que se ativa neste período. Vida, morte e vida novamente. Não como um evento isolado, mas como um ciclo contínuo que se repete dentro de você. Há versões suas que já não respiram mais o mesmo ar que você. Há identidades que cumpriram seu papel. Há formas de amar, de reagir, de se proteger, que simplesmente não atravessam esse portal. E o que você sente como confusão, muitas vezes, é só o intervalo entre uma versão que já terminou e outra que ainda não se revelou completamente. Esse processo não costuma ser confortável. O fogo que atravessa abril não é suave. Ele ilumina tudo aquilo que estava sendo evitado. Ele encosta em apegos, em desejos não admitidos, em padrões que se repetem mesmo quando você promete que não vai mais voltar para eles. E é aqui que a energia desse período se intensifica ainda mais, porque não se trata apenas de deixar algo ir. Trata-se de perceber o quanto você ainda tenta controlar aquilo que, no fundo, já está pedindo transformação. Nos primeiros dias do mês, a ativação do eixo entre o eu e o outro começa a reverberar dentro das suas relações. Existe uma espécie de espelho sendo erguido. O outro passa a refletir com mais nitidez aquilo que você talvez ainda não conseguiu olhar diretamente em si. Desejo, expectativa, frustração, necessidade de reconhecimento, medo de perda. Tudo isso ganha volume. Não para te confundir, mas para te mostrar com mais honestidade o que está vivo e o que está aprisionado. E então, quase sem aviso, a intensidade emocional se aprofunda. Existe um ponto neste início de abril em que o amor deixa de ser apenas leveza e passa a ser também revelação. O tipo de revelação que desmonta ilusões, que expõe jogos de poder sutis, que mostra onde existe apego disfarçado de cuidado, onde existe controle disfarçado de proteção. Isso pode gerar desconforto, pode trazer tensão, pode fazer você questionar sentimentos que pareciam estáveis. Mas há uma verdade essencial atravessando tudo isso, mesmo que ainda não esteja completamente clara. O amor real não sobrevive onde há controle. E tudo o que está sendo pressionado agora não está sendo destruído por acaso. Está sendo purificado para que algo mais verdadeiro possa existir. Respire fundo. Existe um momento em que a mente tenta interpretar, organizar, entender. Mas nem tudo o que está acontecendo agora precisa ser compreendido de imediato. Algumas coisas precisam apenas ser sentidas sem resistência. O desconforto que aparece não é um erro no caminho. Ele é parte do ajuste. Ele é o sinal de que algo dentro de você está deixando de caber em estruturas antigas. E, mesmo que pareça intenso demais em alguns momentos, está tudo bem sentir isso. E então, o fogo se intensifica. Não como ameaça, mas como aceleração. Há uma concentração incomum de energia se formando. E ela não pede mais contemplação. Ela exige movimento. Com a força que se acumula em Áries, algo dentro de você começa a rejeitar a estagnação de forma quase instintiva. É como se permanecer no mesmo lugar começasse a doer mais do que qualquer risco de mudança. Mas esse impulso carrega uma dualidade silenciosa, porque ao mesmo tempo em que surge uma vontade de agir, de iniciar, de romper, também existe uma névoa que pode distorcer a direção. Nem todo impulso agora é clareza. Nem toda urgência é verdade. E é exatamente por isso que esse fogo precisa ser atravessado com consciência, não com pressa. A mente acelera junto com esse movimento. Os pensamentos chegam mais rápidos. As respostas parecem mais prontas. As palavras mais afiadas. Existe uma tendência a dizer o que vem sem filtro, a reagir antes de compreender.
a transformar pequenas faíscas em incêndios desnecessários. E talvez você já tenha percebido isso surgindo em conversas, em mensagens, em silêncios carregados. Existe poder na palavra agora, mas também existe risco, porque aquilo que é dito no calor do momento pode não carregar a verdade inteira, apenas a parte que está mais inflamável. E nem tudo que queima precisa ser expresso imediatamente. Algumas coisas precisam atravessar o silêncio antes de encontrar a forma certa de existir. Ao mesmo tempo, algo muito mais profundo acontece por baixo dessa superfície agitada. Você começa a perceber com mais nitidez o que não pode mais ser adiado. Decisões que vinham sendo empurradas. Verdades que estavam sendo suavizadas para evitar confronto. Caminhos que você já sabia que não eram mais seus, mas ainda não tinha tido coragem de deixar. Esse é o ponto em que o fogo deixa de ser apenas destruição e começa a se tornar direção. Nada do que você viveu até aqui foi desperdício. Mesmo os ciclos mais confusos, mesmo as escolhas que hoje você questiona, mesmo os caminhos que pareceram desvios, tudo isso estava te preparando para sustentar esse nível de consciência que agora começa a emergir. Existe uma maturidade sendo construída em silêncio e ela não nasce da ausência de erro, nasce da integração. Você não está começando do zero. Você está começando de um lugar mais profundo, e isso muda tudo. Porque agora, o que se inicia não vem apenas do desejo imediato, vem de algo mais alinhado, mais verdadeiro, mais conectado com quem você está se tornando e não com quem você precisou ser para sobreviver até aqui. Ainda assim, existe um intervalo delicado nesse processo. Um espaço entre o que já caiu e o que ainda não se consolidou. E esse espaço pode gerar uma sensação estranha, como se você não pertencesse completamente a lugar nenhum, nem ao passado, nem ao futuro. Mas é exatamente aí que está a posição mais rara de todas. Você está no limiar. E poucas pessoas conseguem sustentar a consciência de estar nesse ponto sem tentar correr de volta para o conhecido ou se lançar de forma impulsiva para qualquer direção que pareça oferecer alívio. Permanecer aqui exige presença, exige coragem, exige um tipo de confiança que não se apoia em garantias externas. Respire fundo, sinta o seu corpo por um instante, sinta o peso do agora. Sinta que, mesmo em meio à incerteza, existe algo em você que já sabe. Não é sobre ter todas as respostas. Nunca foi. É sobre perceber que a travessia já começou e que você não é mais a mesma pessoa que entrou nesse processo. O que começa agora não é apenas um novo ciclo. É uma nova forma de se mover dentro da própria vida. Mais consciente, mais inteira. Mais alinhada com aquilo que por muito tempo ficou em silêncio esperando ser vivido. Abril não sustenta a neutralidade. Existe uma diferença clara entre sentir que algo precisa mudar e, de fato, atravessar essa mudança. E este mês não permite mais que você permaneça apenas na percepção. Não é mais sobre entender, é sobre agir. A energia que se impõe agora não negocia com adiamentos. Tudo o que você vinha empurrando, relativizando, justificando, começa a perder espaço dentro de você. Porque há uma força maior se movendo, e essa força não é confortável com estagnação. Ela pressiona, ela acelera. Ela expõe o custo de permanecer onde você já sabe que não pertence mais. E isso pode se manifestar de forma muito concreta. Decisões que você evitava começam a se tornar inevitáveis. Conversas que você adiava começam a pesar no silêncio. Caminhos que estavam em análise começam a exigir posicionamento. Não existe mais equilíbrio possível em cima do muro, porque o próprio muro começa a ruir. E aqui está o ponto mais importante de compreender, sem suavizar. Não decidir também é uma decisão. E neste momento, é uma decisão que te mantém preso exatamente no lugar que já está se desfazendo. Abril não é um mês para manutenção. É um mês para ruptura consciente. Mas não confunda ruptura com impulsividade. Existe uma diferença entre agir com verdade e reagir com descontrole. A energia de Áries traz impulso, sim, mas o que está sendo pedido aqui é direção.
não é sair rompendo tudo ao redor. É parar de sustentar o que já não tem verdade dentro de você. Isso exige coragem, porque agir com verdade quase sempre envolve algum tipo de perda. De imagem, de expectativa, de conforto, às vezes de vínculos, às vezes de versões suas que eram aceitas, mas não eram reais. E é exatamente por isso que tantas pessoas travam nesse ponto. Não por falta de clareza, mas por medo das consequências de assumir essa clareza. Só que agora existe algo diferente. O custo de não agir está maior do que o custo de agir. E você sente isso. Sente no corpo, na energia, na forma como certas situações começaram a pesar mais do que antes. O que você tolerava já não passa mais despercebido. O que você evitava olhar agora se impõe. O que você adiava agora cobra. Isso não é pressão externa. É alinhamento interno começando a exigir coerência. E coerência não é confortável no início, porque ela desmonta as desculpas que sustentavam a permanência. Você sabe. Sabe onde está se enganando. Sabe o que já passou do tempo. Sabe o que precisa ser encerrado, iniciado, dito, assumido. A dúvida, muitas vezes, não é falta de clareza. É resistência à ação. E Abril atravessa exatamente esse ponto. Não para te apressar de forma inconsequente, mas para te tirar da paralisia disfarçada de prudência. Existe uma vida que não pode começar enquanto você continua negociando com o que já terminou. E essa é a encruzilhada. Ou você sustenta a verdade que já reconheceu, ou continua alimentando ciclos que já não têm mais força para te sustentar. Não existe mais meio termo. Respire fundo. Sinta o peso dessa escolha sem fugir dela. Porque, diferente de outros momentos, agora você não está despreparado. Você foi sendo construído ao longo de tudo o que viveu até aqui para sustentar exatamente esse tipo de decisão. E mesmo que exista medo, e pode existir, ele não é um sinal para recuar. Ele é o limiar que separa a repetição da transformação. O que começa agora não é leve, mas é verdadeiro. E pela primeira vez em muito tempo, você tem energia suficiente não apenas para perceber isso, mas para agir de acordo com isso. E então você entende que não existe mais retorno possível para a forma antiga de viver, decidir e se posicionar diante da própria vida. Algo em você atravessou. Mesmo que ainda existam dúvidas, mesmo que nem tudo esteja resolvido, há uma clareza que não pode mais ser desvista, e isso muda completamente a forma como você caminha a partir daqui. Porque agora você não pode mais fingir que não sabe, não pode mais negociar com aquilo que já se revelou, não pode mais se esconder dentro de versões que já não te representam. Abril marca esse ponto com precisão, não como um mês qualquer, mas como um portal ativo onde decisões têm peso, onde movimentos geram consequências rápidas, onde a vida responde à sua coragem na mesma intensidade com que você se posiciona. E você foi trazido até aqui porque, de alguma forma, já está pronto para sustentar isso. Mesmo que uma parte sua ainda hesite. E está tudo bem sentir esse impacto. Está tudo bem perceber o medo, o cansaço, a intensidade. Nada disso invalida o que está acontecendo. Pelo contrário, confirma que você está atravessando algo real. Mas agora, é ação. Não ação impulsiva, não ação desorganizada. É ação alinhada. É decisão com presença. É movimento que nasce daquilo que você já reconheceu como verdade. Você não precisa ver o caminho inteiro. Você precisa honrar o próximo passo. E isso já é suficiente para que a travessia continue se abrindo diante de você. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Você está em travessia, entre uma identidade que já se encerrou e uma versão sua que começa a se formar a partir de decisões mais conscientes, mais firmes, mais verdadeiras. E esse espaço entre mundos não é confusão. É um território sagrado. Você está aqui. E isso será lembrado. Agora, existe uma forma de selar esse momento. Se essa mensagem encontrou você no tempo certo, escreva uma única palavra nos comentários. Atravesso não é um comentário comum. É um marco. É uma decisão declarada. E se você sente que esse processo não pode mais ser atravessado de forma solitária, se percebe que precisa de direção para não se perder no meio dessa intensidade, então escute isso com atenção.
A travessia existe exatamente para este tipo de momento. Não é um curso. Não é sobre aprender mais. É sobre sustentar quem você está se tornando enquanto tudo o que era antigo se desfaz. É um espaço onde você não será puxado de volta para versões antigas, nem distraído com superficialidade. Um campo onde a sua verdade é mantida ativa, mesmo quando você vacila, mesmo quando o medo aparece, mesmo quando a clareza oscila. Porque atravessar exige mais do que coragem pontual, exige sustentação. Se fizer sentido, o acesso está disponível para você, sem pressão, mas com consciência. Porque o processo já começou, e você já sentiu isso. Agora é escolha: resistir ou atravessar com presença. Que você tenha coragem para se escolher, que você tenha firmeza para agir e clareza para não voltar atrás no que já foi revelado. A travessia já começou.